clareza de Jesus, foi das trevas que eu vi, encontrei com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador, quero dar-lhe meu louvor, pois só nele eu posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Conheci o mundo mal e com ele seus agis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade para eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. Vamos lá, povo Deus, e numa cruz, por mim derramou seu sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus, foi nas trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador, quero dar-lhe meu louvor, pois só nele eu posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou seu sangue tão puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça desse poderoso Deus possa entrar na tua mente, no teu coração, que possa envolver toda a sua vida na noite de hoje. Que hoje Jesus possa surpreendentemente fazer algo especial na minha vida e na tua vida. Porque hoje nós vamos meditar profundamente um pouquinho na paz que traz ao coração, na vida, na alma, na história, no passado, no presente, no futuro, daqueles que entendem a força do perdão, a força da reconciliação, a força que traz essa graça de Deus, que é o perdão. Quero já começar a levar você a nós pensarmos. Eu sou uma pessoa que tenho facilidade para perdoar, ou sou uma pessoa que não tenho tanta facilidade para perdoar? Eu sou uma pessoa que de repente analiso muito o erro dos outros, o erro em geral, e talvez muito poucas vezes admito, analiso os meus próprios erros. Sou uma pessoa que tenho dificuldade de admitir, de dar, no linguajar popular, dar o braço a torcer. Então isso que nós vamos meditar, né? O perdão, acima de tudo, é você reconhecer que há um erro
Tem algo que está errado. E você tem a liberdade, né? A possibilidade de optar, de deixar que o erro seja corrigido, ou então deixar de lado, achando que deixar de lado, de repente, não lhe vai fazer prejuízo nenhum. Há o perdão que eu tenho que dar às pessoas, que de certa maneira eu analiso, né, que elas erraram comigo, e há o perdão que eu recebo daquilo que também eu requero, a não ser que você se acha perfeito, a não ser que você se acha infalível. Tem pessoas que não gostam de ser corrigidos, de que mostrem as coisas para elas. É muito complicado, né? Dentro daquilo que a gente entende biblicamente de ter uma vida nova, de ter um novo coração, a pessoa que não aceita, ela acha que ela está certa. Então é muito difícil ter um novo coração, uma nova vida, ter o que na Bíblia nos leva, que esse dia eu preguei. O que é evangelizar? Evangelizar é levar as pessoas, não é simplesmente saber que existe a igreja, que existe Deus, que existe Jesus, não, é levar as pessoas à conversão. Quando eu analisei que se você vai numa igreja, que seja o pastor ou o padre, eles fazem pregações que não te levam à conversão, não te levam a enxergar, né, de que certas coisas neste mundo não pertencem, não é boa, não são certas, então não é o Evangelho de Cristo, não é a boa nova. Não é como diz a palavra: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então eu vou, talvez, peço ao Espírito Santo que várias vezes durante a live de hoje eu dou essa quinada, essa lembrada de você pensar: eu sou uma pessoa difícil para perdoar, sou uma pessoa difícil para admitir às vezes, né? Porque há o perdão, como eu estou meditando, o perdão que eu dou às pessoas e o perdão que eu preciso receber, né? Aliás, na oração mais poderosa, na oração mais completa, por mais que alguém ensinar ou quiser fazer qualquer oração, nada se equivale ao Pai Nosso, porque o próprio Pai Nosso foi o próprio Cristo que disse: eis como deveis rezar. E lá no meio do Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É como se fosse um termo, é como se fosse uma declaração, é como se fosse um documento, algo oficial. Você não é obrigado a aceitar o Pai Nosso, você não é obrigado a rezar o Pai Nosso, você não é obrigado a repetir o Pai Nosso. Mas quando você se refere perdoar, me perdoe como eu perdoo. Porque às vezes a gente quer ser que as pessoas sejam complacentes, tolerantes com a gente, e a gente não tem um pingo de paciência, um pingo de tolerância, um pingo de equilíbrio. O perdão traz paz, o perdão traz cura, tanto no emocional como no físico. Pessoas que têm históricos complicados com relação ao perdão cultivam em seu coração a mágoa, cultivam em seu coração o remorso. Alguns aos extremos cultivam até a vingança. Chega ao ponto de desejar mal para aquela pessoa que de certa maneira teve uma situação que não se encaixou com a situação dela. Então, amados irmãos, quero saudar alguns que já estão aqui com a gente: Fidenilson, como sempre, Adriana Maduro, Rogério Cruz, a Dona Clarice, Beth Metz, Creuza do Ligão, Maria Aparecida Padovan, lá de Guatapará. Deixa eu puxar aqui, que eu fui já dizendo desde o início: Maria Alvarenga, Luzia Giolotto,
Rita de Cássia Ferrante, a Sebastiana, a Surimele, bendito seja Deus, Isabel Aparecida, Marcelo Tadeu, Deus Mar, Deus te abençoe, meu irmão. É uma pena que, né, quando a gente começou essas lives há um ano atrás, havia aquela possibilidade de abrir sala de vídeo, imediatamente a gente conseguia abranger um grande número de pessoas. Agora a gente só consegue se você, depois dessa live, compartilhar no seu Facebook. Faça com que essa graça do perdão, essa graça de entender esse remédio, né? O perdão é um remédio, perdão é uma bênção de Deus, né? Hoje, orando por isso, eu fiz questão de anotar algumas coisinhas para não deixar de falar, né? A pessoa que perdoa, ela se livra dos maus sentimentos. A pessoa que perdoa, ela se livra dos maus pensamentos. Maus sentimentos, maus pensamentos. A pessoa que perdoa dorme direito também, né? Porque você já imaginou quantas situações que você já viveu que você fica remoendo na hora de dormir? Ali lutando com você mesmo. Então o perdão nos livra da cabeça pesada, né? Das micuinhas. Quem gosta das pessoas que têm dificuldade de perdoar, quem gosta é o diabo, porque fica fomentando naquele pensamento ruim, aquela lembrança daquele ato. Tem gente que nunca esquece aquilo que aconteceu no passado. Quantas pregações que eu prego que a pessoa que não se liberta do passado, ela prejudica o presente. Ela deixa de viver, seja situações pessoais, situações familiares, por causa de um riso, de uma briga, de uma rixa. Cuidado, meu irmão. Você vê o cisco no olho do irmão e não vê as traves que estavam nos teus olhos. Então, quem perdoa se livra dos maus sentimentos, se livra dos maus pensamentos, se livra das coisas ruins que fica passando na cabeça. Tem pessoas que de repente chegam a um estágio tão complicado, você acredita que seja um estágio de vingança, de revide, ao invés de promulgar a união, a paz, o acerto, né? Porque perdoar é acertar as coisas que talvez foi errada, uma palavra, uma atitude, um gesto, um acontecimento, um fato, seja ter ele um fato material. Então, que verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, a graça do perdão aconteça na sua vida. É impossível uma pessoa dizer para mim que encontrou a Cristo, que encontrou a Jesus Cristo, que tem Jesus no seu coração, mas ainda tem um caminhão de mágoas, um caminhão de rancor, um caminhão de ressentimento contra pai, contra mãe, contra irmãos, contra um patrão, contra um colega de serviço, contra um vizinho, né? Olha o que eu disse no início: perdoar é ter a possibilidade de perceber o que está errado e de corrigir, né? Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa, de repente, do nada, na rua, no trânsito, no sinaleiro, a gente vê muitas dessas coisas acontece lá, o negócio, o cara bate no meu retrovisor ou vice-versa, ou uma freada, não sei, algo que de repente leve as pessoas a discutir. Sim, aconteceu uma coisa errada, alguém talvez foi prejudicado, alguém ficou talvez inquieto com aquela situação, com aquele momento, mas pode-se corrigir, pode-se deixar para lá, ou pessoas que às vezes não deixam para lá, a gente vê até acontecer coisas trágicas, a gente vê até acontecer coisas dramáticas, porque a pessoa não aceitou, não quis de alguma forma ver que aquela situação fosse corrigida,
Não há cristão sem perdão. Não vem dizer para mim que você vai na missa, que comunga o corpo e carne e sangue de Cristo. Não vai dizer que você vai lá na comunidade, vai lá no monte adorar a Deus. Se você não tem perdão, você não, é impossível. Não tem como uma pessoa dizer que é cristão, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, se tem uma dificuldade, né? Vamos trabalhar isso nessa noite, vamos pedir a Deus nessa noite que Ele nos ajude a nos libertar, nos ajude a perdoar, nos ensine a perdoar como Ele nos perdoa. Que verdadeiramente a graça do perdão, o dom do perdão, a sabedoria do perdão, a misericórdia do perdão invada a tua vida. Eu não sei as situações que você viveu na sua infância, adolescência. Eu não sei aquilo que talvez você conviveu com um pai, com uma mãe, com irmãos, um ambiente familiar. Mas você tem uma grande possibilidade nessa noite de colocar aos pés de Deus, aos pés de Jesus. Que Deus conceda o perdão. Que Deus conceda a graça. Pai, estou de volta em tua casa, onde é meu lugar. Como é fundamental, né? Já começa aqui: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Jesus morreu numa cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, que na noite de hoje, meu querido, como eu venho enfatizado, você se sente ser uma pessoa com facilidade de perdoar? Será que quando você lembra um fato que aconteceu lá com a sua mãe, com seu pai, com o irmão, lá no âmbito de trabalho, enfim, perdoe, senão você vai ficar cultuando isso. Não quer dizer que você vai passar uma vida inteira cultuando lembranças, coisas. Eu sempre imagino assim, sabe? Por mais que a gente ache que passou situações difíceis na vida, olha aqui: o justo pelo injusto, o santo pelos pecadores. Eu e você talvez merecemos algumas coisas que aconteceram nas nossas vidas, que aconteceu no nosso coração, no nosso pensamento. Mas Jesus, o que Ele fez de errado? O que Ele fez de mal? E mesmo assim morreu numa cruz. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa fazer uma análise. Eu repito, ninguém vai no céu carregando um caminhão de ódio, um caminhão de rancor, um caminhão de mágoa. Não, há todo um processo bíblico, há todo um processo religioso que vai nos curando, nos vai libertando. Tem aquela canção que diz que se a cruz pesada for, né, que
Cristo estarás contigo, que o mundo pode até querer te machucar, te jogar para baixo, mas Cristo está contigo. Eu agradeço muito a Deus, sabe? Eu me felicito muito por tantos momentos que eu já vivi da graça, do amor, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus no nosso coração. Abra teu coração para perdoar neste momento. Desconfiar, né? Que verdadeiramente o perdão de Deus, né, aconteça no seu coração, no seu pensamento. Existe aquele perdão que eu disse, né, que a gente dá, e o perdão que a gente recebe, né? Você é uma pessoa que já fez, às vezes, talvez um exame de consciência, um histórico de vida. Nós do movimento carismático, nós temos momentos nos nossos grupos de orações e nossos encontros de oração, que a gente, de certa maneira, faz uma certa reflexão, né? Um exame de consciência, né? É muito bom, às vezes, de repente, analisar como que eu errei, com quem eu errei. Talvez possa ter passado até despercebido algumas situações. Mas, às vezes, no momento, quando a gente faz orações de cura, de libertação, cura das lembranças, sabe, é muito bom receber o perdão de Deus, mas também é muito bom dar o perdão de Deus, né? Há um trecho clássico do Evangelho, em que o servo devia uma dívida para o seu senhor, para o rei. E chegando lá, diante desse rei, diante desse senhor, ele fez toda uma lamúria e de repente o rei resolveu perdoar. Só que quando ele saiu do lugar, ele encontrou uma outra pessoa que devia para ele. Então olha que interessante. Ele devia para um senhor, devia para um homem. Ele fez toda uma lamentação e esse homem perdoou. E ele saiu dali e encontrou um outro que devia, né? Porque às vezes a vida é assim, né? A gente deve para alguém, mas alguém deve para a gente. E na narrativa do Evangelho, o que ele fez? Ele tinha acabado de ser perdoado, mas na narrativa ele sai lá fora e pula no pescoço do outro. Quer dizer, a gente perdoa, aliás, a gente recebe o perdão, mas muitas vezes não perdoamos. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar, o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança que ele vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança que ele vai voltar. Foi no
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Lá já nas cartas de São João, São Pedro vai dizer assim, né? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Porque às vezes, talvez, numa meditação como essa, eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho rancor de ninguém. Olha, toda vez que de repente, como você lembra certas situações vividas, é que falta perdão. Ou melhor, se você ainda, deixa eu colocar bem claro aqui. Por exemplo, aqui minha irmã está assistindo. Se de repente eu vou conversar certos assuntos, eu converso tranquilamente, porque Cristo curou, Cristo libertou. Você, por exemplo, tem alguns assuntos que você não goste que toque? Tem alguns assuntos que você não goste que lembre? Se tem alguma coisa que de repente, exageradamente, você fica incomodado quando se lembra ou se toca nesse assunto, analisa um pouquinho mais profundo, coloca seus joelhos no chão e você que vai ver que falta perdão. Eu quero rezar com você nessa noite. Deixa eu saudar mais alguns irmãos que eu estou vendo que está entrando aqui. Júlio Angelotti, Mateus Eduardo Marcos, a paz de Jesus, meu irmão, a minha irmã lá de São Sebastião do Paraíso, a Isabel Aparecida, a esposa do nosso maestro, a Kênia. Então, meu irmão, Deus é tão bom para a gente, Deus é tão misericordioso para a gente. Tem aquilo, se você pegou a live agora na metade, não sei, olha o que eu disse, né? Perdoar é perceber que algo está errado. Que você está disposto de deixar corrigir, deixar que a pessoa também corrige. Se Deus nos dá tanta chance de dar tantas oportunidades, tem aquele trecho que Jesus conversa com os discípulos: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes 7. Ou seja, essa colocação desse número perfeito da Bíblia significa infinitamente. Ou como diz lá, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como eu já disse na live de hoje, talvez você ache ser a pessoa mais perfeita do mundo, né? Todo mundo erra na sua casa, só você que não. Todo mundo erra no seu círculo familiar, na tua igreja, né? É aquelas pessoas, esse dia eu ouvi uma coisa tão linda de um freio. A pessoa que fica muito mudando de igreja, porque vê tanto defeito na igreja. Eu achei tão lindo esse ensinamento, né? Um rapaz chegou para o padre e falou assim: ó, padre, eu vou embora, eu vou frequentar mais esse grupo, não vou frequentar essa igreja, porque eu fico aqui, eu fico vendo, a pessoa fica coçando o cabelo, outro fica mexendo com o celular, outro fica correndo com o filho dentro da igreja. Ah, não, eu vejo muita coisa errada aqui nessa igreja, eu não consigo me concentrar, rezar, adorar a Deus. Aí o padre falou: não, até que você tem razão, tem muita coisa errada aqui mesmo, mas vamos fazer um teste. Eu vou encher um copo d'água, faz pelo menos isso aqui, ó. Depois que você fizer isso aqui, você pode então sair da igreja, não vir mais na igreja, não vir mais no grupo. Então ele encheu um copo d'água e o padre falou assim: ó, você vai dar 3 voltas na igreja com o copo cheio d'água. Aí o cara: então tá bom, se eu fizer isso depois eu posso não vir mais, eu sair da igreja? Pode. Aí então o cara começou a andar na igreja com um copo d'água cheio. Deu uma volta, deu 2 voltas. E olha, ele estava firme, não conseguia derramar nada. Deu a 3ª volta. Aí o padre falou: parabéns, você não derrubou nenhuma água. Por
que você não derrubou nenhuma água? Eu fiquei me concentrando no copo. Então, o dia que você vir aqui na igreja e ficar se concentrando nas coisas de Deus, você não vai ficar vendo o defeito dos irmãos, os erros dos irmãos. O dia que você, como diz no linguajar, olhar pelo seu próprio copo, você não vai ter tempo, né? Que está ali a Rosária, ali vai estar o Anderson, o Lucas. Você não vai ter tempo de ficar reparando nos outros, né? Reparando a roupa dos outros, o que os outros estão fazendo. A igreja não é lugar para isso. Pelo contrário, nos meus mais de 40 anos dentro da igreja, eu oro pelas coisas que eu vejo. Sábado passado eu tive um papo tão bom, fazia tempo que eu não conversava com o padre Volney. Um papo tão bom. Nós que somos de Deus, nós queremos ver as coisas prosperar. Às vezes tem irmãos que a gente, né, igual alguns irmãos do grupo que eu tenho cobrado, que não tem vindo no grupo. Os padres estão cobrando também. Está podendo ir nas igrejas, o povo não está indo na igreja. Está podendo vir no grupo, o povo não está vindo no grupo. É certo isso? Será que não acomodou? Como que faz? Então, meu irmão, se eu fosse um cara que não perdoasse, eu com sinceridade eu não estaria mais aqui. E se eu fosse um cara que também não recebesse o perdão, quantas vezes Deus me perdoa? Porque às vezes, sinceridade, nós que pregamos, eu conheço a Bíblia. Eu não posso dizer que eu não conheço a Bíblia. Eu não posso dizer que eu não conheço os trechos da palavra de Deus. Tenho mais para conhecer, mais para meditar. Mas como que faz? Então, um dos maiores remédios que eu conheço, fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, é o perdão. Se você entender a profundidade, a grandeza que é uma pessoa que perdoa e que também é perdoado, que perdoa e também é perdoado, né? Se a gente de repente for levar a ferro e fogo, como diz, né? Se você vive numa família, numa casa, se você vive num ambiente de trabalho que é tudo levado a ferro e fogo, tudo no revés, né? A mulher fez uma coisa, o marido vai querer fazer outra coisa para ela. O marido fez uma coisa, a mulher vai querer fazer outra coisa para ele. O teu irmão te fez uma coisa, você vai querer fazer uma coisa para o teu irmão. É complicado, né? Viver num constante conflito, num constante embate a ferro e fogo é difícil. Mas se nós deixarmos a graça da compreensão, do entendimento, né, desse exemplo bonito que o padre deu, né? O jovem chegou todo revoltado, dizendo que ia sair da igreja, que não ia vir, não, porque ela é cheia de defeito. É igual uma pessoa que vem aqui no meu grupo, se ela começar só a ficar querendo descobrir meus erros, meus defeitos, ela vai achar. Mas é para isso que ela tem que vir aqui? Eu vou lá na igreja para ver os defeitos do padre? É para isso que eu tenho que ir lá? Ou para ouvir a graça do poder da palavra de Deus que transforma tanto a vida do padre, tanto a vida do pregador, como a vida dos membros do grupo, né? Aliás, a pessoa que vê muita miguinha, na verdade é desculpa, quer arrumar um argumento, quer arrumar um pretexto para não caminhar mais, para não viver mais. Perdão, perdoa. Lembra os momentos da sua vida. Perdoe você mesmo. Pare de ficar se cobrando das coisas que não deu certo, das coisas que você... a minha vida é assim, porque lá, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse... Quer dizer então que a tua vida acabou, tua vida morreu, vai levando aos trancos e barrancos, porque aquilo que aconteceu há 10, a 15, 20 anos atrás definiu a tua história de vida.
Não é assim não. Tem uma canção que diz assim: com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Vou aproveitar a oportunidade. Minha irmã deve estar assistindo. Se ela estiver assistindo, eu vou assistir depois de um pouquinho. Eu quero pedir perdão à minha irmã. Todas as vezes que de alguma forma eu possa ter errado com minha irmã, com a família dela, seu marido, seus filhos. E desejo também que, assim como eu quero pedir perdão, que minha irmã me perdoe, eu quero perdoar a minha irmã também. Todas as vezes que talvez de alguma forma, ou inconsciente ou inconscientemente, a minha irmã possa ter feito algo contra eu. É tão maravilhoso isso, essa graça do perdão. Pare de remoer, dê chance, dê oportunidades, né? Dê chance, dê oportunidade. Assim como o Senhor nos perdoou, também nós devemos perdoar os outros. Assim como o Senhor nos amou, nos abraçou, nos acolheu, nós devemos também acolher os outros. E não se coloque num pedestal não, hein? Não se coloque num pedestal achando que você é o melhor da tua casa, o melhor da tua família, o melhor do teu trabalho, o melhor da tua igreja, o melhor do teu grupo. Não se coloque num pedestal não, né? Aliás, a pessoa que não aceita que ninguém fala nada para ela, ela está no pedestal, né? Tem pessoas que você fala as coisas, ela entende que aquilo é para o bem dela, para a edificação dela, para a construção dela, para a transformação dela. Mas as pessoas que embirram, que endoida, né? Só no olhar, é como diz aquela expressão, ela te come vivo. Ela te come vivo com o olhar. Aí eu pergunto novamente: uma pessoa dessa tem Deus? Uma pessoa dessa encontrou Jesus? Uma pessoa dessa pode dizer que está acolhida nos braços de Nossa Senhora? Como que faz? Aqui, minha irmã está aqui, estava assim, então vou ver quem afirmou aqui, né? Me perdoa também, eu te perdoo. Se sinta abraçada, eu te amo muito, irmã. Tudo que nós já vivemos, passando, né? Nossa história de vida, hoje vê tudo que Deus nos concede, que Deus nos agracia, né? Deusmar, aqui ó, um membro antigo do grupo, me perdoa, viu, Deusmar? Aliás, todas as pessoas que um dia fizeram parte deste grupo, eu peço perdão, né? Eu nunca me esqueço, sabe? Eu nunca me esqueço quando o grupo fez 10 anos, tivemos uma missa tão poderosa, tão maravilhosa. A Celina aqui, me perdoa, tua família, né? Tivemos uma missa tão memorável de 10 anos do grupo, e veio os 3 padres na época que me ajudaram muito. O primeiro, o padre Antônio, Frei Romualdo e Padre Manuel. Foi muito lindo, muito solene. Há uma gravação dessa missa. Aí no momento que todos os padres falaram, encerramento de missa, o padre pediu: olha, fale alguma coisa também, Paulo. Eu nunca me esqueço. E o que eu falei foi isso: primeiro eu quero pedir perdão a Deus, pedir perdão à igreja, os padres representam a igreja, e ao povo que de certa maneira eu não fui ou não tenho sido aquele canal de Deus que deveria ser. Pronto, acabou. Essas foram minhas palavras de festejar 10 anos de caminhada. Sabe, eu amo muito a Deus, né? Eu que não convivi com o pai, meu pai, né? Nossa, Jesus, meu pai morreu nas minhas mãos, gente. A gente não conviveu com ele, e de repente
meus avós ligaram, minha tia Célia. Eu fui lá, vou resumir, né? Meu pai teve uma doença que ele não tinha o maxilar, não tinha língua. E naquele dia, era uma segunda-feira, e normalmente segunda-feira é dia que os padres têm como se fosse um dia de licença, né? Eu procurei padre em tudo quanto é paróquia, não achava. Voltei na casa dos meus avós, lá no quarto onde estava meu pai, meus avós, os dois irmãos dele, uma tia minha e um tio. Eu disse assim: Jesus, eu não achei nenhum padre, você vai ter que usar eu mesmo. Olhei para os olhos do meu pai, até bom que minha irmã está ouvindo. Olhei para os olhos do meu pai e disse: olha, eu te perdoo em nome da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, em meu nome. E disse: vai em paz. E disse: Jesus, leva ele. Estava muito no sofrimento. Então, meu irmão, a capacidade de você perdoar é a capacidade do amor de Deus que está em você. Eu repito, às vezes, não tem como certas pessoas que dizem para mim que são cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, cheias de fé, mas tem tanta raiva de tudo e de todos. Não tem aquela canção, pena não sei se dá para achar aqui do Vamos, Jesus, caminhar na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Ajuda eu, povo de Deus. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Com quem? Quero ouvir tuas mãos a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vamos rezar. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. E no final dessas lives nós vamos orar para que você tenha na noite um grande envolvimento do perdão. Perdoando o passado, perdoando pessoas que se cruzaram com a vida, situações, né? Não se martirize às vezes pelas situações. Toque em frente. Quantas lembranças me faz adormecer. Sabe que a espada de dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Clama, povo, reza aí, vamos lá agora lá. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Põe a mão no teu coração, irmão. Cura, Senhor, vai na tua casa, coloca a mão no teu coração. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço.
ou continuar alimentando aqueles sentimentos, aquelas lembranças, aqueles pensamentos ruins, ou de repente deixar que as coisas se acertem. Perdoar. Porque olha lá, olha a oração mais poderosa: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu sei que muitas vezes o inimigo mal quer que, mas o que aconteceu comigo foi muito mais forte do que aconteceu lá com a outra pessoa. Olha, lembra da cruz. Lembra que Jesus sofreu por nós na cruz sem merecer? Lembra do bom ladrão e do mau ladrão? Um questionando, pedindo a Jesus que o tirassem da cruz, e o outro dizendo: não, nós merecemos, nós erramos, mas ele não errou. Não é à toa que a liturgia diz: o santo pelos pecadores. Aliás, diz que aquele que muito perdoou é que de fato muito amou. Então, que Deus nessa noite, deixa eu saudar mais alguns irmãos que eu estou vendo entrar aqui: Ricardinho Nunes, a Glorinha, Glória Nogueira, Cília Passoni, a minha irmã. Minha irmã diz: me perdoa também, meu irmão. Te perdoo, meu irmão. Que bom, poder ter um momento como esse, Suzana? Que a gente pode dizer um para o outro, até publicamente assumir, publicamente, que você está me perdoando e que eu te perdoo, Celina aqui de novo, quantas lembranças. Marilene Vieira, Perdoa, meu irmão. Não cultive coisas ruins, Deixa eu ver, eu anotei 3 coisas aqui que eu não posso deixar de dizer, Não ficar relembrando os erros, O perdão é a coisa mais libertadora. Olha aqui, é de fato. Eu que sou um pregador há mais de 40 anos, que ministro oração de cura, de libertação, eu reafirmo isso. O perdão é a coisa mais libertadora que existe. A paz, o alívio, A falta de perdão traz doenças, até doenças físicas. A falta de perdão traz a desgrama da tal depressão. Que hora que é, Léo? 5 minutos. Bom, a gente não gosta, não quer, mas hoje nós, o Grupo Cristo Vive, nós estamos assim meio que contenciosos, porque hoje nós perdemos mais um guerreiro para o Covid. Perdemos uma pessoa que vem no grupo há mais de 30 e tantos anos, não lembro direito. O irmão da intercessão de quinta-feira. Que se vê, nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Há uns meses atrás, um ano, ele vem lutando com um problema, ele passou por uma cirurgia grave, gravíssima. A gente achava que ele nem ia suportar uma cirurgia que ele teve, acho que no intestino, no estômago. Mas fez a cirurgia, se recuperou, voltou em casa. E olha como é as graças de Deus. Semana passada, eu não sei porque eu estava aqui na cidade, eu fui na casa dele. Lógico, ele lá dentro do portãozinho dele, eu lá dentro do carro. E ele dizia para mim o desespero que ele estava de que ele queria vir no grupo. Mas ele estava em fase de recuperação ainda dessa cirurgia, Então eu agradeço a Deus por eu poder ter me despedido do meu irmão Mané. Mané, esposo da Maria Senhora. Mané, que de quinta-feira a gente ria dele. Pensa numa pessoa assim tímida, extrovertida, assim quietinha, Mas aqui na intercessão de quinta-feira, quando antes de começar a reunião, ele disparava a falar. Eu morri de rir. Aquele jeitinho dele de passar a mão do queixo. Como eu disse a minha irmã Maria Senhora hoje, Por isso que eu creio na vida eterna. Eu não tenho medo da morte, não tenho desespero com a morte, porque eu creio na vida eterna. Eu creio não adianta nada. São Paulo diz que se eu não creio na vida eterna, a minha fé é em vão. Então eu quero, nesses últimos minutos,
em nome do Grupo Cristo Vive, agradecer a Deus por ter conhecido esse companheiro, né? Às vezes tem gente que tem todas as facilidades de vir nas reuniões e não vem. E muitas vezes, o Mané de uma família simples, não tinha nem dinheiro às vezes para pagar circular, mas ele vinha com a bicicleta. Se não falha a memória, daqui do grupo na casa dele, dá uns 4, 5, está mais. Deve dar muito mais do que 5, 6 quilômetros. Às vezes o dinheiro não dava para ele pagar a passagem dele, da mulher e da filha. Então a mulher às vezes vinha de circular e ele vinha de bicicleta. Quantas vezes lá na igreja matriz ele punha lá a bicicletinha dele. E às vezes tem pessoas que têm toda a comodidade para vir no grupo e às vezes não vem. E o Mané dizia para mim semana passada que ele queria vir, mas a mulher não deixava ele vir. Mas louvado seja Deus. Vai em paz, Mané, que Deus te abençoe. Eu quero cantar essa canção para o meu Mané. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso ver no amanhã, porque ele vive. Temor não há. Uns querem ver em homenagem ao Mané, mas eu pensei, que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos com Deus, porque ele vive. Eu posso ver no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu venci, que o meu futuro está nas mãos que vivo está. Às vezes eu me sinto uma pessoa honrada e feliz. Tem uma foto do Mané? Não, alguém tem? Eu me sinto uma pessoa honrada e feliz porque esses mais de 36, 37 anos aqui do Cristo Vive, mais de 40 anos, eu conheci e tive pessoas extraordinárias. Mané é simples, Mané é um homem simples, mas eu achava engraçado, toda reunião de quinta-feira, toda reunião, não tinha uma. Na hora dos louvores dele, ele rezava por mim, para minha família, pelas minhas coisas. Um homem simples. Deus abençoe, Mané. Mais um guerreiro lá na glória e na graça de Deus. Que Deus conforte a Maria Senhora, a Neuza, o Joaquim, toda a família. Que Nossa Senhora, como eu já louvei hoje, leve nos braços dela esse homem cheio de Deus no nosso grupo. Muito obrigado, Jesus, por você ter permitido o grupo Cristo Vive ter um membro como esse irmão. Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você quer ter uma grande graça de Deus? Tenha o dom de perdoar. Não demore para perdoar, sabe? Não deixe para amanhã, não deixe para uma outra oportunidade. Perdoe enquanto há tempo. E peça perdão também enquanto há tempo. Vamos dar uma salva de palmas ao Mané. Louvado seja Deus. Perdoe. Que antes de dormir hoje, pense muito, põe no coração. Peça essa graça do perdão. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus.